perdoou, mas eu não me perdoo. Você já ouviu essa frase? Já falou essa frase? Pastor, alguém já te falou algo do tipo? Muitas vezes, infelizmente. Muitas vezes. Eu já falei isso pra mim algumas vezes. Hoje já não falo mais, mas é recorrente. É difícil, né? Brabo. O tema de hoje é graça e auto-perdão. Você sabe que nessa temporada aqui no Vertical, que é um programa feito pelo NASP, nós estamos explorando e aprofundando um pouquinho sobre a grande graça de Deus. E hoje conosco está Pedro Valença. Seja muito bem-vindo, obrigado por participar. O Pedro, que é cantor, compositor, e conta mais um pouquinho pra gente de quem é o Pedro. Só um pouquinho, né? E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer poder participar aqui do Vertical. Bom, eu sou de São Paulo, nascido e criado em São Paulo. Vim aqui para o NASP, me formei em música, me formei no ano de 2015 e hoje, atualmente, eu trabalho aqui no NASP também, com a regência de coral. E faço várias atividades aí relacionadas à música também. E é isso aí. Perfeito. Aliás, quem gosta de música, quem quer estudar música, quem quer viver música, aqui é o lugar, né? Tem que vir pro NASP, exatamente. Vem pro NASP. E olha, para introduzir aqui o assunto, eu vou lançar uma pergunta para quem quiser responder, tá bom? Como a graça de Deus nos alcança quando nós não conseguimos nos livrar da culpa? Como a graça de Deus nos alcança quando nós não conseguimos nos livrar da culpa. Ou seja, estou me sentindo mal ainda. Eu sei que eu pedi perdão para Deus, mas eu não me sinto perdoado. Como que a gente consegue trabalhar isso na mente? Como que essa graça nos auxilia a passar por esse processo? Eu acho que a gente tem que começar colocando as coisas do tamanho certo, no mundo certo. Uhum. É como olhar para a Bíblia. A Bíblia fala de uma esperança futura, mas ela sempre pretende um efeito presente. Ela fala de um perdão e a gente usa umas expressões que elas não batem com a realidade. Às vezes quando a gente diz assim, perdoar é esquecer. Quando? Alguém algum dia já passou por esse negócio? Como se o perdão desse uma formatada. Cicatrizes são sinais de feridas que são curadas. Então, vamos lá. O fato de eu estar sentindo dor por um evento que eu causei, o que eu sofri, não significa ausência de perdão. Mas eu estou sentindo o efeito porque o evento foi ruim. Você pode estar perdoando a pessoa, mas você pode estar sofrendo muitas coisas ainda. Isso em relação a você. Eu fiz algo terrível. Eu fiz algo difícil. Eu entendi o perdão de Deus por mim, entendi o meu também. Isso que eu estou sentindo é consequência da ausência de perdão? Pode não ser necessariamente. Isso que eu estou sentindo é consequência do ato, que é de grandes consequências. Aliás, se esse ato não tivesse grandes consequências, Deus não tinha falado para você não fazer. Né? Tem coisa que vai zoar a vida mesmo, por isso que ele fala, não faça, é difícil mesmo. E também é a compreensão de quem é Deus. Deus não é um mágico de ossos. Deus é um Deus presente. Ele estava presente quando você fez aquilo que não deveria ter feito. Ele é um Deus presente, ele é um Deus da caminhada. Então, ele não vai ficar surpreso. Uma compreensão de Deus, uma compreensão do perdão. Perdão assim, eu vou tirar o dano, eu vou tirar a culpa, vou refazer o relacionamento, mas eu não vou desnaturalizar você, entendeu? Acho que começa com isso. O que você acha, Pedro? Eu acho que é muito desse processo, ele passa também pelo outro, né? A gente acaba assimilando muito da nossa culpa relacionada ao que Deus é, a forma como Deus nos olha, como Deus nos enxerga, também atravessa a forma como as pessoas nos enxergam, como as pessoas lidam com aquele problema. Então, pelo menos para mim, assim, às vezes tem coisas que é mais difícil de lidar porque as pessoas não conseguem lidar, porque as pessoas são incapazes de superar, né, de atravessar um processo de culpa. E elas fazem você se sentir pior. E aí você, de alguma forma, transfere isso para Deus, né? A gente não vê Deus, né, fisicamente. A gente sente, a gente percebe, a gente conhece. Mas muito do que a gente percebe como divino também vem das nossas relações interpessoais, né? Às vezes eu vejo a forma de Deus olhar através da forma como as pessoas me olham. Então, tem até processos de perdão, de auto-perdão, que a gente às vezes conseguiria lidar de forma mais rápida, mas quando passa pela forma como a nossa comunidade, como as pessoas que estão ao nosso redor
vão lidar, isso acaba tornando o processo mais difícil também para nós mesmos, né? E isso acaba sendo também um tema que é importante a gente lidar em comunidade, né? Principalmente a gente que faz parte de uma comunidade religiosa, né? Às vezes a gente quer impor sobre os outros uma função de juiz, um fardo que é até maior do que o próprio Deus faria, né? A forma das pessoas lidarem com os nossos pecados, com os nossos erros, é diferente da forma de Deus lidar com isso. E isso pode atrapalhar esse processo, né? E associado a isso está a nossa fixação doente por controle. A gente tem horror a não estar controlando as coisas. E uma das coisas que a maturidade cristã traz, e eu vou fazer uma provocação aqui, se a gente pode, de fato, encarar como possível ser espiritualmente, religiosamente maduro e não ser maduro em outras coisas. Dá para ter uma imaturidade em relação às coisas, ser maduro só na fé? Eu creio que não. A maturidade existe na pessoa, porque a religião se vive num corpo, nesse corpo que compartilha experiências com o planeta inteiro. E essa minha imaturidade que gera uma ideia falsa de controle, é complicado. O que o Pedro está falando aí, eu estou falando de perdão. Eu não me perdoei. Mas por quê? Será que isso não está associado com uma ideia de que eu controlo as coisas? Então eu quero controlar o que as pessoas vão pensar a meu respeito. Eu gosto de dizer isso, né? Quando alguém diz uma frase assim, Pedro, mas o que você vai pensar? O que eu quiser pensar. É impossível para você controlar o que eu penso. Você pode falar o que você quiser, eu vou pensar o que eu quiser também. Pare de tentar fazer isso. Né? Eu não me perdoei porque a imagem que ficou para as outras pessoas foi danosa. O dano que veio para a minha vida social, econômica, financeira, a minha projeção, minha moral. E isso, eu estou sentindo um dano e fico me arrependendo do dano porque eu tenho uma mania de controle. Mas tudo isso poderia ter acontecido mesmo se você não tivesse errado. Com certeza. E aí eu quero controlar Deus, né? Eu faço um projeto da minha vida e preencho um cheque e entrego para Deus para que Ele assine o cheque e carimbe os meus próprios projetos sem pensar que a desgraça da minha vida exatamente existe porque eu estou fazendo um projeto. Esse é o momento que a gente para assim e pensa na música, Pedro? Tipo, de verdade, coração, escreva uma nova canção para ti. Eu tô aqui já pensando numa outra já. Tô aqui escrevendo com a caneta na mão já. Tô aqui anotando já. Assim que acabar esse podcast, já vou fazer uma nova composição aqui. Mas você sabe disso, eu falo isso para o Pedro várias vezes, eu estou aqui abrindo o coração para você que está ouvindo. Tem uma música do Pedro, ele sabe que é uma das minhas prediletas, que é uma playlist da minha vida, que eu fico pensando assim, o Pedro estava pensando em mim quando ele escreveu essa aqui. É uma espécie de confissão sincera, dizendo assim, Deus, eu estou dizendo para você, mesmo que você saiba o que eu estou pensando, o que eu estou pensando é sobre ti. É aquela, de verdade, coração, escreva uma nova canção para ti, porque é um coração escancarado, dizendo assim, Senhor, eu tenho dificuldades de ser coerente, eu tenho dificuldade, eu tenho o peso da sua verdade sobre mim, mas eu tenho dificuldades. Eu acho que falar de auto-perdão, ela é uma revelação de sentar no colo de Deus e falar assim, vamos jogar real, eu quero falar na sincera com você, eu fracasso. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, né, de ver Jesus como Pai. Então, essa questão do auto-perdão também está relacionada diretamente com os nossos sentimentos, né? Então, quer dizer, eu não me sinto bem ainda, então eu não consigo me perdoar porque eu só acho que eu vou me perdoar quando eu tiver 100%. Mas, como você falou, tem consequência, né? E a consequência dói. Então, como fazer para que esse sentimento possa ser amenizado, ou então lidar com esse sentimento ruim? Pedro, como que a gente consegue caminhar nessa busca pelo auto-perdão ou por um sentimento mais confortável dentro do que aconteceu? Cara, para mim o tema do perdão ele é um negócio que é tão mal compreendido por nós, né? Porque perdoar não é uma coisa humana. Eu acho que o perdão é um dos aspectos mais únicos de Deus, né, da divindade, coisas que a gente, por andarmos distantes de Deus, né, por estarmos separados de Deus, a gente tem dificuldade de entender. Não é natural você perdoar pessoas, né? E nós, como seres humanos, a gente também categoriza, né? Então, tipo assim, se a pessoa pisou no meu pé, perdoo, ok. A pessoa riscou meu carro,
vou perdoar, mas de repente uma semana, né? Pelo menos. A pessoa xingou minha mãe 2 semanas e meia. A gente categoriza, a gente tem situações que a gente não perdoa, né? Traiu, não vou perdoar. E eu acho que dessa mesma forma a gente enxerga Deus também como se Deus estivesse olhando para nós, né? Bom, se eu comi um animal impuro, uma semaninha ali já tá ok, 3 vezes perdão, rezar 3 Pai Nossos, a gente consegue o perdão. Matei uma pessoa, como é que vai ser o perdão? Então, tipo assim, Deus não enxerga dessa forma, né? Pelo menos eu vejo assim, ele não olha para nós e os nossos pecados em categorias diferentes, sobre as quais haveria uma certa dificuldade em determinado ponto para nos perdoar. Então, eu acho que para nós compreendermos isso, a gente precisa tentar buscar um pouquinho, enxergar mais como Deus vê. E isso a palavra de Deus nos mostra, né? A gente tem vários textos que falam como que Deus lida com o pecado, aonde Ele coloca o nosso pecado, né? A gente vê vários tipos de pessoas cometendo várias coisas, várias atrocidades na Bíblia e recebendo perdão. Então, Deus definitivamente não perdoa da forma como eu perdoo. Ele não perdoa da forma como meus amigos me perdoam, da forma como minha família me perdoa. E eu acho que para a gente começar a aceitar e a entender, a gente precisa olhar para Deus como sendo um ser diferente de nós. E um ser que nos convida também a perdoarmos como Ele perdoa, né? Eu gosto da parte do Pai Nosso que diz, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cara, é muito difícil a gente perdoar, mas Deus nos convida que a gente perdoe, para que a gente desfrute, que a gente conheça do perdão como é do ponto de vista dele. E eu acho que só a partir daí a gente consegue aceitar algumas coisas. Tipo assim, sim, eu fiz isso, eu errei, e eu preciso de perdão. E Deus vai me perdoar se eu assim o pedir, com sinceridade de coração, com humildade. Mas eu cometi esse pecado e eu vim de novo, novamente. Eu estou arrependido e Deus perdoa de novo. A gente precisa entender que esse processo, para Deus, ele acontece. Para nós, talvez seja muito difícil exercer isso na vida dos outros, né? Apesar de também sermos convidados pela palavra de Deus a fazermos dessa forma. Mas Deus me olha de um jeito diferente, né, cara? O amor dele não é incapaz de mudar por mim. Então ele perdoa. E eu preciso aceitar isso, né? Você fala, cara, ele perdoou. Eu estou pensando aqui numa coisa bem boba da vida, mas nós somos bobos na vida também, que é a maneira como a gente se arruma. Uma coisa comum de quem mora perto de outra pessoa é perguntar assim, como é que eu tô? Porque pode ser que a outra pessoa esteja percebendo, vendo coisas que você não está percebendo. Então, uma coisa comum da minha dia de casa, eu colocar uma roupa e falar assim, se a combinação dessa perspectiva minha pode ser que esteja boa, mas na boa, a gente não se arruma por causa da gente, a gente se arruma para se comunicar com o mundo. Aí eu chego para alguém e falo assim, chego para minha esposa e falo, como é que tá? Tá legal? Isso é comum. É interessante também quando a gente olha para a Bíblia usa a expressão vestir como uma metáfora de graça. A graça é descrita na Bíblia como uma vestimenta. E essa expressão de vestimenta, ela é tirada do primeiro momento em que a graça aparece. Quando Adão olhou para Eva, ele se alegrou na nudez dela. Quando Eva olhou para Adão, ela se alegrou na nudez dele. Eles estavam nus e não se envergonhavam. Em outro momento, quando a desgraça acontece, eles estavam nus e se envergonharam tanto que tentaram se cobrir e ficaram muito mal vestidos. Deus mata o cordeiro e os veste. E agora, quando Eva olha para Adão, ela vê o cordeiro sobre Adão. O cordeiro, é claro quem é Cristo. E Adão olha para Eva e vê o cordeiro sobre Eva. Então, eles saem vestidos. O céu olhou para a terra e não viu Adão mais. Ele viu um cordeiro andando. E o cordeiro tinha que ser perfeito. Jó, ele fala assim, eu sou um babaca. Eu não sei nada e fico querendo trocar ideia com Deus. Mas quando Deus fala de Jó, ele não fala, Jó, você é um babaca. Ele fala, Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. A descrição que Deus faz de Jó é a mesma descrição que Deus faz de Cristo.
Quando eu me apresento diante de Cristo, eu me apresento vestido como Ele. O que eu estou querendo dizer nesse exemplo longo? É que eu preciso, mais do que qualquer coisa, pedir para que Deus me descreva. Porque eu não consigo olhar, porque eu olho das vestes para dentro, e das vestes para dentro eu não estou coberto. E eu olho o que tem de triste, né? E às vezes, quando eu olho para o meu coração, usando a paráfrase e dando uma forçada de barra na letra da música tão conhecida, eu não tem coisas lindas que eu encontro por lá, eu encontro umas coisas feias também. Agora, Deus olha de cima para baixo e fala assim, eu vou dizer quem você é. E a descrição que Ele faz é do seu filho. Eu preciso dessas descrições o tempo todo, né? O tempo todo, porque se deixar só eu me descrever, eu fico refém dos meus olhos, isso não é legal. Não é legal. Perfeito. Então, nessa análise aqui, resumindo o que vocês disseram, eu tirei 2 pontos. O primeiro, para a gente buscar um auto-perdão, mas também buscar uma autocompreensão de si mesmo. Enxergar como Deus me enxerga. Para isso, eu preciso conhecer a Deus. Então, saber quem é Deus, conhecê-lo. E o segundo, saber quem eu sou e aceitar. Mas essa aceitação não é uma aceitação passiva. Ah, nasci assim, vou morrer assim. Não, mas como que a gente consegue chegar nesse conhecimento de nós mesmos? Vocês acham que trabalhar com uma terapia, com um profissional, ajuda nesse processo do autoconhecimento para entender, opa, eu sou assim, mas eu posso chegar até aqui e esse aqui é o meu limite. E aqui eu posso respeitar, aceitar, mas aqui eu preciso me esforçar mais. O que vocês acham? A terapia vem ajudar nesse processo? Você já passou por isso, Pedro? Com toda certeza. É engraçado porque eu acho que às vezes, tem alguns pontos que às vezes o nosso entorno atrapalha mais do que ajuda, né? E a terapia, ela vem de uma forma um pouco mais desinteressada, ou sei lá. A pessoa, quando você faz terapia, geralmente aquela pessoa, você procura uma pessoa neutra, né? Uhum. Ela tem uma neutralidade em relação à sua vida. Então, ela vai procurar, o profissional ele vai procurar emitir opiniões a seu respeito que sejam desprovidas de opiniões pessoais, né? Mas que seja uma coisa assim realmente o mais real possível, né? Tentar extrair o que é real da sua vida. E eu acho que para mim o processo de terapia foi inclusive não só para eu me entender melhor, mas para eu entender também um pouco mais a minha família, para eu entender um pouco mais também a Deus. Por causa de todas as confusões que a gente vive nesse mundo, a gente tem dificuldade de se entender, né? De se enxergar, de enxergar o outro. Quanto mais enxergar nós mesmos, né? Então, às vezes, um processo terapêutico faz a gente abrir os olhos e ver com um pouquinho mais de clareza algumas coisas que a nossa rotina conturbada faz com que a gente tenha dificuldade de enxergar, né? E eu tive muito isso, cara. Eu tive várias crises existenciais, eu tive uma crise já em relação ao meu ministério, em relação a várias coisas, né? Porque a gente ouve o tempo todo, as pessoas vêm e falam isso, aí vem e falam aquilo, isso vai afetando a sua mente, você vai ficando conturbado em relação à sua própria identidade. E foi no processo terapêutico que eu voltei a ter a minha paixão pelo meu ministério, foi no processo terapêutico que eu voltei a enxergar Deus de uma forma um pouco mais real também, que não era aquele Deus que passava pelo filtro do que, na verdade, do que as pessoas eram, das expectativas que eu tinha. Então, eu acho que a terapia é um processo, assim, é uma jornada incrível que é necessária para todo mundo. Quem tiver a opção, né, a condição e a oportunidade de fazer, eu acho que é extremamente importante. Não só para você, mas para o seu entorno também, né? A terapia não faz bem só para você, faz bem para os outros. Tem até aquela frase engraçada, né? Eu estou fazendo terapia, estou tendo que pagar minha terapia aqui porque você não quer fazer a sua. Então, façam terapia. E eu acho que é importante a gente ver esses processos de intervenção de uma maneira profissional da vida e ver de forma madura, né? É um processo de ser humilde, de entender que nós somos seres limitados e que a gente precisa esticar a mão para o outro, e algumas pessoas são mais tecnicamente preparadas para isso e têm uma responsabilidade sobre essas coisas. Mas é bom acrescentar também que eu tenho que viver de uma forma a ter atividades terapêuticas no meu cotidiano.
Então, coisas que me fazem ser mais maduro, ter mais clareza ao olhar as coisas, né? Eu preciso olhar para a minha alimentação de uma forma saudável. Eu preciso olhar para o meu corpo de forma saudável e tratá-lo cotidianamente de forma saudável como uma resposta para o mundo. Eu gosto dessa frase. Religião é algo que se vive em um corpo, o mesmo corpo que abraça as pessoas, o mesmo corpo que trabalha, é o corpo social, é o corpo psíquico, é o corpo cultural, é de tudo é vivido nesse corpo. A gente temos uma fé de um Deus encarnado e criar atividades, atitudes terapêuticas para com a vida. É ter amigos das mais variadas formas, amigo mais velho, amigo mais novo, amigo estrangeiro, amigo besta, amigo inteligente, amigo músico, amigo jornalista. Né? Por que não? Amigo pastor. O amigo que te diz assim, ei, olha só, você não canta, né? Amigo sincerão. Faz parte, um amigo sincero. Esse não é seu dom, deve ter algum outro, vamos procurar. Eu recebi essa dica, a gente estava desabafando aqui pro pastor quase chorando. Não é não, pastor? Aí ela começou a cantar, eu falei, verdade, assim. Né? Vamos deixar pro Pedro. Bom, vou cantar um trechinho dessa música então, que o pastor citou, é uma música nova, não sei se o pessoal conhece, mas ela é uma letra que me toca muito também. Ela fala sobre a vulnerabilidade de sermos sem máscaras perante Deus, que a gente possa ser sincero e honesto. E acho que a única forma, na verdade, de a gente desenvolver um relacionamento real e isso, na minha opinião, acho que envolvendo tudo que a gente está falando, é um processo que é importante para que a gente consiga nos apresentarmos da forma que somos e assim conseguimos enxergar Deus da forma como Ele é, sem as nossas próprias máscaras, sem os nossos próprios filtros que a gente às vezes tenta impor para Ele, sem o olhar que as pessoas às vezes fazem. Então, enfim, acho que a música fala bem sobre isso aí. Eu vou cantar a capela mesmo, que eu estou sem meu violão aqui, mas o importante é a mensagem. De verdade, coração, escrevo uma nova canção pra ti. Deixo a alma transbordar, trazendo à tona o que escondi. Por trás de todos os refrões que eu já cantei e das palavras que eu falei sobre ti. Pelo caminho tanta gente convenci de algo que eu não sei dizer, se conheci. Acredito ser real, não pode ser só imaginação. Não é sobre crer ou não, é sobre juntos caminhar. E de verdade a quem eu tento enganar, fingindo pra impressionar, sem sentir. Eu trago hoje uma simples oração. Convença o meu coração, aperto está. Perto está, insista pro meu coração voltar. Me perco fácil em qualquer lugar. Teus braços sabem onde me encontrar. Perto está, anoiteceu, já não consigo andar. O teu amor é voz sempre a chamar.
ensina-me outra vez a te amar. Que demais. Há uma frase que pulsa, que pula diante de nós, de estar perto de um Deus que falou isso tantas vezes. Ele olhou para Adão e não perguntou para Adão o que ele estava fazendo. A preocupação primeira da pergunta é onde você está. Davi entendeu isso quando ele disse que o sucesso dele é onde eu estou. Eu quero estar contigo. Quando ele fala, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jesus responde nessa graça, dizendo que o desejo dele ao fazer um lar para nós é para que onde eu estou estejais vós também. E ele diz também para os seus discípulos para que ele enviaria um outro Consolador e diz, é melhor, eu vou estar com você, eis que estou convosco todos os dias. E a história termina na mesma tônica que ela começou, quando Deus diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus mesmo estará com eles. Nós o chamamos de Emanuel, o Deus conosco. Esse Deus que fala, que explica e que nos diz de fato qual que é o plano. Um Deus que se alegra. Eu não sei como você se sente em relação ao perdão. É possível que as ideias ainda sejam assim, confusas, nebulosas e que você saiba teoricamente que Deus te perdoa, mas você tem uma enorme dificuldade de se perdoar. Então saiba uma coisa, você é uma pessoa desejada. Deus não colocou um código para a gente seguir. Ele fala de lei, ele fala de regra, ele fala de formato para que um amor seja vivido na sua intencionalidade e no seu tamanho, na sua profundidade. Ele nos deseja. Você nunca deu um passo em direção a Cristo que não fosse uma resposta aos milhares de passos que Ele deu na sua direção. Você nunca derramou uma lágrima que já não tenha começado dos olhos dele sentado no trono ou do seu lado ou no seu quarto. Você nunca falou uma frase que ele já não tivesse disposto a ouvir. Portanto, não importa muito como os nossos sentimentos determinam as coisas, mas importa demais que aos pés da cruz, aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo deseja, que pagou um preço caro por nós, nós somos desejados por Ele. Deus deseja a sua companhia, mais ainda do que nós muitas vezes desejamos a dele. Então, quando você começar uma conversa com Cristo, começar uma conversa com o Altíssimo, começa essa conversa do jeito que Ele te chamou a conversar. Pai, assim, nesses termos de intimidade, à mesa, sentado do lado da cama, mas assim no colo de Cristo, porque é dessa forma que Ele planejou a vida. É isso aí, Pedro. Muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Muito obrigada por sua participação. E se você gostou, já sabe, né? Dá aquele like, coloca nos comentários o que você achou sobre o assunto e compartilha com os seus amigos para que outras pessoas também possam usufruir um pouquinho sobre a graça de Deus.